infundir no nosso coração a sua vontade, a sua luz, que abra o nosso coração ao teu querer. Que o Espírito de Deus ilumine a nossa mente e convide a nossa vontade, para assim gerar em nós esta nossa formação, frutos de conversão, frutos de salvação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bom, vamos lá. As perguntas, as respostas que vocês foram atrás, a gente vai respondendo ao longo da nossa aula, tudo bem? Para a alegria de vocês hoje, esta nossa aula, eu acredito que ela é mais tranquila. Ela não tem tanta coisa assim de... os 4 tipos de conhecimento de Jesus, a vontade, a graça, a natureza, pessoa, união natural, sobrenatural, não tem tanta coisa. É mais do que vocês já conhecem. Eu vou tentar trazer algumas coisas, trazer luzes a algumas coisas, mas vocês já sabem de cor, mas vamos lá. A primeira coisa, só para ver se vocês estão firmes aí, eu já falei isso bastante vezes aqui. A concepção de Jesus, do nosso Senhor, ela é atribuída somente ao Espírito Santo? Porque o Espírito cobriu a Virgem e dela nasceu o Filho de Deus. A concepção é atribuída somente ao Espírito? Sim ou não? Não, né? A gente já falou do mistério da Trindade. O que um pode, os outros também podem. O que muda é o jeito que um procede do outro, né? O Pai gera, o Filho é gerado e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Não é verdade? Então é isso daí. Então assim, apesar disso, apesar desse dogma da Santíssima Trindade, que um pode, todos podem, a Sagrada Escritura, se a gente lê ela de cabo a rabo, a gente vai ver que ela costuma atribuir coisas na Sagrada Escritura a uma pessoa específica da Trindade. Só que todos podem fazer. As três pessoas podem. Mas a Sagrada Escritura costuma atribuir a uma ou outra pessoa. Por exemplo, sempre quando vai falar de poder, é atribuído ao Pai, a pessoa do Pai, seu divino poder. Ao Filho é atribuído a sabedoria. E ao Espírito Santo é atribuído o amor. O Pai ama. O Filho é o amado. E o Espírito Santo é o amor. Pelo Espírito Santo ser o amor, por essa bondade de Deus, por este amor de Deus, é que é atribuído ao Espírito Santo a questão da concepção de Jesus no ventre de Nossa Senhora. Por isso que é derramado o Espírito Santo sobre a Virgem Santíssima. Então é atribuído ao Espírito essa questão. Mas todos estão lá, né? Os três participam deste mistério. Então, no momento que Nossa Senhora... perdão, gente, já comecei falando isso daí. Nós estamos no 3º artigo. Nós trabalhamos o primeiro e o segundo, trabalhamos bem o segundo, né? E nós estamos no 3º artigo, certo? Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Esse é o 3º artigo. Foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Esse é o 3º artigo, certo? Então vamos lá, voltando. No instante que Nossa Senhora consente as palavras do anjo, eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade.
nesse momento, une-se ao corpo de Cristo, que começa a ser formado uma alma dotada de inteligência. E neste instante, das palavras da Virgem, eis aqui a tua escrava, que se cumpra a tua palavra em mim. Neste mesmo instante, Deus perfeito, se faz perfeito homem. Então, no mesmo instante que Nossa Senhora consente, eis aqui a escrava do Senhor, Deus que é perfeito, se faz perfeito homem. Certo? Então, assim, lembrando, o que nós estamos trabalhando, estes 3 artigos, eles envolvem uma matéria da teologia que nós chamamos de cristologia, que é sobre a pessoa de Jesus, a divina pessoa de nosso Senhor. Agora, no próximo artigo, nós vamos entrar numa matéria chamada soteriologia, que trata-se da redenção, do mistério da redenção. Nós estamos vendo a cristologia, o que é e quem é a pessoa de Jesus. Agora, próxima aula, a partir do 4º artigo, é matéria de soteriologia, que se trata do mistério da redenção. Tudo bem? Então lá, por culpa de Eva, nós nos tornamos filhos da ira. E por Nossa Senhora, em favor de Nossa Senhora, nós nos tornamos de novo filhos da graça. Éramos filhos da graça. Aí Eva e Adão perdem isso daí, e em consequência nós perdemos, nos tornamos filhos da ira. E em Nossa Senhora, de novo, nos tornamos filhos da graça. Maria, então, ela eleva o nosso status, né? Ela nos tira da ira para o momento da graça. Primeira questão, claro que elas não estão em ordem aqui, mas a primeira questão: Nossa Senhora sofreu as dores do parto? Ela sofre as dores de parto, Nossa Senhora? Não. Não. Todo mundo diz que não? Não. Ou alguém acha que sim? Eu não sei, não, né? E eu já ouvi dizer, assim, que as dores do parto, né, você disse, né, que quando, antes de Adão pecar, de Eva e Adão pecarem, não existia dor, né? E a dor veio depois, né? É um dom preternatural, né? Mesmo. E assim, pelo que a gente ouve, assim, Maria não, né? Porque a dor é vamos dizer, um castigo, né? E como Maria não pecou, ela não sofreu. É isso? Ela é fruto do pecado, a dor. Logo do pecado original, né? Do pecado original originante. Então, vocês todos acertaram, né? Deus fala, né? Que para Eva, em dores darás à luz a teus filhos. E Maria, então, fica isenta desta lei. Maria dá a luz a Jesus sem dor alguma. Por quê? Uma por causa que ela era mãe de Deus, e outra por causa de um dogma que a gente vai estudar lá na frente. Nessa mesma aula a gente vai lembrar desse dogma. Tudo bem? Então Nossa Senhora não sofre dor de maneira alguma. Lá vai falar também no livro de Isaías, né? Ah, sim. Já é prefigurado, né? Em Isaías Virgem e a luz. 66, antes de sentir as dores, ela já teria dado luz, antes de sobreviver qualquer contração, já teria saído dela um menino. Deus
concede à virgem que ela fique isenta da lei de todas as mulheres. Né? A Eva, ele fala, tu darás à luz com dons. E todas as mulheres carregam isso. A virgem não. A Virgem Santíssima fica isenta. Mas também não teria a ver com o fato, eu não sei se seria dogma, classificado aí como dogma, o fato de que se ela não sentia as dores do parto também para manter o dogma da virgindade, a Virgem Maria. A questão de sem dor está atrelada ao apartenos, sempre virgem. Maria, no dogma que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, a gente crê que o ímen de Nossa Senhora está intacto. Então não há dor. É um mistério, né? Não há dores. É um dogma, uma verdade de fé revelada. Certo? Então, no céu, o filho é gerado pelo Pai desde toda a eternidade. O filho é gerado pelo Pai desde toda a eternidade, por amor. E esta geração, ela é feita fora do tempo, na eternidade. A geração de nosso Senhor Jesus Cristo, ela é feita fora do tempo, da segunda pessoa da Santíssima Trindade. A geração de Jesus é feita fora do tempo. A geração da segunda pessoa. Certo? Fora do tempo. E aí ela é espelhada aqui na Terra. No tempo. Aquilo que foi feito fora do tempo, desde toda a eternidade, antes de todos os séculos, é espelhada no tempo. Então, olha que bonito. Assim como na eternidade, Deus, Pai, é a única fonte do seu Filho, na eternidade, Deus Pai é a única fonte de seu Filho. Na Terra, Nossa Senhora, a Virgem Santíssima, é a única fonte biológica de Jesus. Se fora do tempo, Deus é a única fonte de Jesus, da segunda pessoa, na Terra, que ela é espelhada a esta geração, Nossa Senhora é então a única fonte biológica de Nosso Senhor. Então aqui, olha, eu vou falar uma coisa que vocês já sabem, mas assim, ó, só para frisar mesmo. A concepção de Jesus, a concepção virginal de Nosso Senhor, o nascimento, né? Quando foi concebido, não há, de maneira alguma, não houve espermatozoide. De maneira nenhuma. Ah, Vinícius, não é um espermatozoide divino? Não. Não é um espermatozoide divino. Não há espermatozoide, de forma alguma. Ninguém faz o papel de homem. Na concepção de Nosso Senhor. Ninguém faz o papel de homem. Não há. Certo? Maria, então, Nossa Senhora, nós podemos dizer que ela é ícone de Deus Pai. Olha que bonito isso. Olha que grandioso é isso. Uma mulher, ela é ícone de Deus Pai. Muito bonito isso, né, que a teologia nos ensina. Então, assim, ó, vamos ficar mais bonito ainda. No anúncio, cadê a turma da renovação carismática aí, ó? Cadê a turma da renovação? No anúncio do anjo à Santíssima Virgem, acontece um primeiro Pentecostes. No anúncio do anjo à Santíssima Virgem, acontece um primeiro Pentecostes. Um primeiro derramamento do Espírito Santo sobre a pessoa de Nossa Senhora. Aí, lembra lá em Pentecostes,
quando o Espírito desce como na forma de línguas de fogo sobre os apóstolos, Nossa Senhora estava lá com eles também. E desce a língua de fogo sobre Nossa Senhora. Só que diferente dos apóstolos, em Nossa Senhora, esta língua de fogo é uma manifestação daquilo que ela já havia recebido. Então, quando o anjo anuncia a Virgem Santíssima, acontece um primeiro Pentecostes, o primeiro derramamento do Espírito Santo. É uma prefiguração, não uma prefiguração, uma antecipação daquilo que aconteceria 50 dias depois da ressurreição. E 50 dias depois da ressurreição, quando o Espírito desce sobre os apóstolos, em línguas de fogo, desce sobre Nossa Senhora também. Só que sobre Nossa Senhora, diferente dos santos apóstolos, é uma manifestação daquilo que já aconteceu lá atrás. Quando Nossa Senhora, ela é plena do Espírito Santo. Certo? A questão da predestinação da Virgem. No parágrafo 488 do Catecismo, mas na verdade isso está no Catecismo, mas vai falar da Lumen Gentium, né? Que é um documento conciliar, né, do Vaticano II. Então, assim, vai falar assim: quis o Pai das Misericórdias que a encarnação fosse precedida pela aceitação daquela que era predestinada a ser mãe de seu filho, para que assim como uma mulher contribuiu para a morte, uma mulher também contribuísse para a vida. Quis o Pai das Misericórdias que a encarnação fosse precedida pela aceitação daquela que era predestinada. Vinícius, lá vem de novo o papo da predestinação. Não vou entrar, como eu falei que eu vou entrar mais para frente, mas lembrando, né? A predestinação, ela é uma preparação de Deus. A gente tem que entender a predestinação como uma preparação de Deus. Agora, voltando a uma pergunta que eu fiz lá na outra aula. Nossa Senhora, a Virgem Santíssima, poderia dizer não ao anjo? Ela poderia dizer não à vontade de Deus? O que vocês acham? Ela poderia dizer não à vontade de Deus? Poderia. Mas Deus já sabia que ela ia. Mas Deus, conhecedor do futuro, sabia que ela daria seu sim. Por isso ela é a predestinada. Aí nós vamos entender esse fato de duas formas. Existem duas distinções aqui que a gente precisa fazer. Uma de modo absoluto e uma de modo concreto. De forma absoluta, Nossa Senhora poderia dizer não, porque ela é livre. De forma absoluta, ela poderia dizer não, porque ela é livre. O fato dela ser imaculada, que é Imaculada Conceição, um dogma, não elimina o fato de alguém poder pecar depois. Eva também era imaculada. Eva, quando foi colocada neste mundo por Deus, era imaculada, nasceu sem pecado. E depois ela disse não à vontade. E quando diz não à vontade de Deus, configura pecado. Então Eva diz não. Nossa Senhora também poderia dizer não. O fato de nascer imaculado não quer dizer que não possa pecar depois, como é o caso de Eva. Se Nossa Senhora tivesse dito não, se ela dissesse não,
o não de Nossa Senhora também estaria nos planos de Deus, como o não de Eva, como o não de Lúcifer, também estaria nos planos de Deus. E Deus utilizaria de caminhos misteriosos a nós, Deus utilizaria de caminhos misteriosos para salvar a humanidade. Deus Deus fez uso de Nossa Senhora e ela quis Nossa Senhora. Ela foi como nós devemos ser, como barro na mão do oleiro. Nossa Senhora configurou de uma tal forma a sua vontade à vontade de Deus, que Deus foi tudo nela. E ela se configurou a esta vontade. Então, de maneira absoluta, ela poderia dizer não. E aí o não dela estaria nos planos de Deus. Agora, de forma concreta, ela não disse. Ela não disse não. De forma concreta, ela não diria não. Por quê? Porque Deus concedeu à Virgem Santíssima não apenas a graça suficiente. O que é a graça suficiente? A graça suficiente é a graça que Deus ilumina a nossa mente para nos tirar da ignorância. Faz nós, nossa, eu preciso fazer isso, Deus me ama. Essa é a graça suficiente. Entender que Deus me ama. Ele dá isso a nós. Só que Deus não dá apenas a graça suficiente para Nossa Senhora. No mesmo momento que Ele dá a graça suficiente, Ele dá a graça eficaz. A graça eficaz é a união das vontades. É a união da vontade de Deus com a vontade dela. Nós conseguimos a graça eficaz quando unimos a nossa vontade. Ao unir a nossa vontade com a vontade de Deus, é concedido a graça eficaz de vencer as tentações. Para Nossa Senhora, Deus infundiu as duas graças: a suficiente e a eficaz. Certo? Por isso, ela não disse não e ela não diria não. Porque a união das duas vontades seriam muito juntas, entrelaçadas. Não teriam duas vontades, mas uma só. A dela com a divina. Certo? Então, assim, estas coisas vocês já sabem bem sobre Nossa Senhora. Então, nós vamos lembrando vocês de algumas coisas. No parágrafo 491 do Catecismo, vai dizer assim, a Beatíssima Virgem Maria, no primeiro instante da sua conceição, por singular graça e privilégio de Deus Onipotente, em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, foi preservada, imune de toda mancha do pecado original. Este é o dogma da Imaculada Conceição, proclamado por Pio IX, lá em 1854. Então é proclamado o dogma da Imaculada Conceição. Nossa Senhora, em virtude dos méritos de Jesus, foi concebida sem pecado. Diferente de nós, que nascemos já com o pecado original. Nossa Senhora não. Deus concedeu a ela, em virtude do seu Filho, que ela nascesse sem o pecado. Sem o pecado original. Agora nós vamos entender um pouquinho da questão da concepção. Conceição, então, ela é a Imaculada Conceição. Quer dizer, nasceu sem pecado. Conceição é o ato de conceber, a concepção.
né? Todos nós aqui fomos concebidos. Não é verdade? Então, o dogma da Imaculada Conceição crê, que é uma verdade de fé, né? Crê que a Virgem, quando ela foi concebida no ventre da sua mãe, de Santa Ana, ela foi concebida através de um ato sexual normal. Santa Ana, mãe de Nossa Senhora, São Joaquim, tiveram um ato sexual e conceberam Nossa Senhora. Diferente da concepção virginal de Jesus, que não houve ato sexual, mas a de Nossa Senhora houve. Quando Nossa Senhora, ela foi concebida num ato sexual dos seus pais. E quando ela foi concebida, Deus já preservou Nossa Senhora no ventre da sua mãe, no ventre de Santa Ana. Deus preserva Nossa Senhora da mancha do pecado original. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida sobre a Imaculada Conceição? É tranquilo, né? Diferente de nós, Nossa Senhora foi concebida sem pecado. De um ato sexual, mas sem pecado. Certo? Agora uma das perguntas. Maria, Nossa Senhora, ela precisava ser salva por seu filho Jesus na cruz? Não. Nossa Senhora precisava ser salva por Jesus na cruz? Não. Não, porque ela foi concebida sem pecado? Vocês estão falando. O que a Jéssica te falou, Gui? Eu falei nada. Ah, ficava dando risada só. Eu falei, então eu troco tudo aqui, ó. A Jéssica Não posso falar, não posso falar. Nossa Senhora, ela precisava ser salva por seu filho na cruz? Até Maria Elisa falando não. Bom, eu digo que não. O que eu encontrei para poder explicar diz assim, ó: a sã doutrina da Igreja, desde os primórdios do cristianismo, ensina que a Santíssima Virgem foi concebida sem a mancha do pecado original e não teve nenhum pecado mortal ou venial. A Virgem Santa, nova Eva, é o verdadeiro paraíso terrestre do novo Adão. Há nesse paraíso terrestre riquezas, belezas, raridades e doçuras inexplicáveis, que o novo Adão, Jesus Cristo, aí deixou. Nesse paraíso ele achou suas delícias durante 9 meses e operou as suas maravilhas e ostentou suas riquezas com a magnificência de um Deus. A mãe do Senhor é um lugar santo, a terra virgem e imaculada, sem qualquer nódoa ou mancha, da qual foi formada e se alimentou o novo Adão, pela ação do Espírito Santo que aí habita. Bela, Aí depois tem uma frase de Santo Irineu, né, que vai dizer que o nó dado pela desobediência de Eva é desatado na obediência de Maria. Perfeita essa frase, né? Muito bonita. Mais alguém quer ajudar o Andy? O Gui? Mais alguém? Jesus veio ao mundo para pelos nossos pecados, pelo pecado, né? Para nos livrar do pecado, né? E nos conceder a vida eterna. Maria, como ela não tinha pecado, ela não precisaria da morte de Jesus, né, que ele viesse, né, para salvá-la, porque ela não tinha pecado.
ela é outro dogma, né? Assim como ela foi concebida sem pecado, ela está no céu, ela foi assunta, que fala? Ela subiu ao céu. Mais ou menos isso. Mais alguém? Alguém quer complementar ou todos concordam com isso daí? Eu vou complementar só. Então, acredito que todos concordam. Jana, Fábio, Jane, Sérgio, Lu, Marcos e Ju, Lucas, Carol, Vivian, todos concordam. O Eduardo está concordando com a Sandra aí. Depois você vai primeiro que eu vou perguntar pro Eduardo. Eu não concordo, eu apanho depois. Eu concordo. Lucas concorda. Eu acho que todos concordam, então. Então vamos lá. Para não estender tanto, né? É uma pergunta. Ela não é difícil de responder. A princípio ela parece um pouco difícil, mas ela não é. Para que vocês entenderem. Tudo isso que o Andy leu é verdade. Nossa Senhora, aquilo que a Sandra falou, que o Gui disse, Nossa Senhora, ela foi imune do pecado. Deus não deixou que o pecado a tocasse. Mas aí tem uma outra questão. Existe um outro dogma. O dogma da salvação. O dogma da redenção. E o dogma da redenção vai dizer que a salvação ela é universal. Que a salvação de Jesus na cruz ela é para todos. Então, um dogma contraria outro. O dogma da salvação de Jesus é para todos. A salvação universal. Então, a resposta. Maria precisava ser salva por Jesus na cruz por conta do dogma da salvação, que ele é universal. Maria, então, sim, ela precisava ser salva por Jesus na cruz. Mas, uai, Vinícius, ué? E agora? Como assim? Ela não foi imune? Vamos entender. Maria, ela é redimida. Ela é redimida no momento da sua concepção. No momento da concepção de Nossa Senhora, ela é redimida. Como? Por Jesus na cruz. Uai, agora você tá louco. Agora você misturou aí, Vinícius. Jesus morreu na cruz, mas Nossa Senhora não estava nascendo? Agora você misturou as bolas. Vamos entender. No momento da sua concepção, Maria é redimida por Jesus na cruz. Mas, Vinícius, na concepção de Nossa Senhora, Jesus não tinha nascido ainda. Jesus não tinha concebido. Como é possível? Como entender que Nossa Senhora foi redimida por Jesus? Como entender que na concepção de Nossa Senhora ela foi redimida pelo sangue que Jesus iria derramar lá na cruz? Como entender isso? Deus, ele olha as coisas
fora do tempo. Peraí, deixa eu escutar. Deus olha as coisas, então, fora do nosso tempo. Ou seja, né? Este olhar de Deus Pai, fora do tempo, em virtude de Jesus, preserva Nossa Senhora, salvando-a, não deixando que o pecado tocasse em Nossa Senhora. Então, Deus Pai, que olha as coisas fora do tempo, em virtude da salvação universal, da salvação de todos, Ele salva Nossa Senhora no momento da sua concepção. Deus que não enxerga passado, presente e futuro. Ele vê isso de uma única forma, de um único momento, em um único lance. Deus enxerga tudo. Na cruz de Jesus, Ele salva a todos, inclusive a Virgem. Mas esta salvação de Nossa Senhora se dá no momento da sua concepção, porque Deus impede que o pecado toque em Nossa Senhora, em virtude dos méritos do seu Filho Jesus. Entenderam? Ouvi, eu voei longe no negócio, eu não sei se tem a ver, mas que eu voei, né? Que eu tô lembrando do Sábado Santo, né? Jesus desce a mansão dos mortos para abrir o céu, que estava fechado. Aí, a hora que eu fui explicar, eu já pensei nisso. Eu falei, será que a explicação vai ser essa? Porque nem Nossa Senhora entraria no céu, então. Porque o céu estava fechado. Tem alguma coisa a ver? O céu, ele é fechado. Por quê? Porque as pessoas ainda não foram salvas. Ou porque elas não conheciam. Deus não enxerga passado, presente e futuro. A descida da mansão dos mortos é próximo ao artigo. Aí vocês vão ver que bonito que é, porque vai falar da morte de Jesus. É lindo. E aí o próximo artigo é quando Jesus vai vir para julgar os vivos e os mortos. Não vai ter ninguém na aula nesse artigo. Mas voltando, né? Deus ele salva a Virgem Santíssima na concepção, em vista de Jesus, dos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. E Nossa Senhora foi salva por Jesus na cruz. Só que como Deus não enxerga passado, presente e futuro como nós, na concepção, a morte de Jesus é futuro, né? Mas Deus não enxerga assim. E este olhar de Deus, fora do tempo, preserva Nossa Senhora, salvando ela pelos méritos do seu Filho, do sangue do seu Filho, que vai morrer na cruz. Então Nossa Senhora também precisou ser salva, mas desta forma, fora do nosso tempo. Tudo bem? Alguma dúvida quanto a isso daí? Ficou claro? Falei, não é tão difícil quando a gente é explicado. Mas até a gente começar a raciocinar essa parte, ela fica meio assim, né? Porque se Nossa Senhora não precisasse, fere o dogma da salvação universal. Que Jesus veio para salvar todos. Aí feria. Jesus veio para salvar todos, exceto Nossa Senhora? Não está assim, né? Jesus veio para salvar todos, inclusive a sua mãe. Como ele salvou ela? Nossa Senhora pecou? Não. Na concepção, Deus salva ela, preservando-a do pecado. E a Imaculada Conceição de Nossa Senhora não é... o dogma que nós cremos não é apenas que ela nasceu sem pecado. Isso daí é da vida inteira dela. Ela nasceu sem pecado e durante a sua vida inteira ela não pecou. Certo? Eva nasceu imaculada, mas pecou. Nossa Senhora não. Nasceu imaculada e permaneceu imaculada. Não pecou.
Tudo bem? Ouvi, Oi? só para não. A minha conexão fica caindo toda hora aqui e eu perdi um pedaço aí. Só para não ficar fora, tem um pedaço aqui que fala, lá no final do dogma da Imaculada Conceição, que fala sobre a salvação de Maria. Só para mim não ficar na dúvida. Aqui diz assim, ó. É fundamental entender que essa santidade é absolutamente única, da qual Maria é enriquecida desde o primeiro instante de sua conceição. Lhe vem inteiramente de Cristo, em vista dos méritos de seu Filho. Foi redimida de um modo mais sublime. Mais do que qualquer outra pessoa criada, o Pai a abençoou em toda parte, a sorte de bênçãos espirituais nos céus em Cristo. Ele a escolheu nele, desde antes da fundação do mundo, para ser santa e imaculada em sua presença, no amor. Isso significa que Maria também foi salva pelos méritos de Cristo, mas de maneira diferente de nós. Enquanto nós fomos feridos pelo pecado original e depois livres dele pelo batismo, a Virgem Maria foi preservada do pecado como se vacinada. Assim, todos fomos salvos do pecado por Cristo. O fato dele ter nascido depois da mãe não o impede de tê-la salvo, pois para Deus o tempo não é um limitador como para nós. É isso? Essa é a explicação. Eu expliquei sim, com outras palavras, né? Mas é justamente isso. Nossa Senhora, ela foi redimida. Peço desculpa aí que caiu e eu perdi o... Não, tranquilo, Andy. Nossa Senhora, ela foi redimida, ela precisou ser salva. Só que diferente de nós, nós todos fomos salvos no exato momento do nosso tempo na cruz. Nossa Senhora foi salva fora do tempo. No olhar de Deus, que vê as coisas fora do tempo, Deus salva Nossa Senhora. Como? Preservando ela do pecado. Então ela não é salva... Mérito do teu filho. Ela não é salva na cruz. Ela é salva... Ela é salva na cruz. Pela cruz do seu filho ela é salva. Só que como Deus, por exemplo, quando Nossa Senhora nasce, a cruz, ela está no futuro. Não aconteceu ainda no momento do nascimento da Virgem. Da concepção, perdão, da Virgem, a cruz está no futuro. Mas como Deus não vê passado, presente e futuro igual a gente vê, ele vê tudo em um único lance, por conta dos mistérios da cruz de Jesus. Deus salva Nossa Senhora. Porque Jesus nasceu de Nossa Senhora para a nossa salvação. Como foi essa salvação? Na cruz. Então, Nossa Senhora também foi salva por Jesus na cruz. Só que fora do nosso tempo. Fora do tempo e salva a Santíssima Virgem. Antes da cruz, ele salva ela em virtude da cruz. Então é fora do nosso tempo que ele salva, ele não deixa o pecado tocar nela. Então agora ficou claro, obrigado. Ok, isso. Ela precisou por conta do seu filho, mas ela foi salva na concepção. Diferente de nós. Por isso o catecismo vai falar de uma forma mais sublime. Porque ela não pecou, nem na concepção e nem o resto da vida. Tudo bem? Certo para todos? Maria, ela é virgem e mãe. Até parece que é contradição, né? Falar que Nossa Senhora, ela é virgem e mãe, né? Como, né? Virgem, mãe, virgem, como? Mas isso é dogma, né? De fé, que nós aprendemos. Nossa Senhora, então, ela é Theotokos. Ela é mãe de Deus. A gente ouve, né, os padres falando, ou lê em algum lugar, ela é
Theotokos, que quer dizer mãe de Deus. A heresia nestoriana, lembra que eu já falei dela, a heresia nestoriana, do patriarca Nestório, vai dizer que em Cristo havia não uma pessoa, mas duas. E nós aprendemos que em Cristo há duas naturezas, divino e humano, mas uma pessoa só. O eu de Jesus, quando ele fala eu, é o eu da segunda pessoa. Então é uma pessoa só. Nestório vai falar que é duas pessoas. A pessoa divina e a pessoa humana. Ele vai falar isso, é uma heresia, que em Cristo há uma pessoa só. E aí ele vai dizer, então, por conta de Cristo ser duas pessoas, ele vai dizer que Nossa Senhora é mãe de Jesus enquanto a carne. Que Nossa Senhora não seria Theotokos. Nossa Senhora seria Christotokos. Ela seria apenas mãe de Cristo, segundo a carne. Que ela não seria Theotokos, não seria mãe de Deus. Ela seria apenas de Jesus, do homem. E é uma heresia. Como entender isso? Agora sim, atenção. Prestem bem atenção nisso daí, para não achar que eu estou falando outra coisa contrário ao dogma. Prestem bem atenção, qualquer dúvida me parem. É evidente que Nossa Senhora, que Maria, é evidente que Maria não gerou Deus. Ela não é a progenitora de Deus. Lembra no começo dessa aula que eu falei? Quem gera Deus? O Pai. Desde toda a eternidade. É espelhada a geração. Mas quem gera é Deus Pai. Nossa Senhora não é a progenitora de Deus. Nossa Senhora, o que ela gera? Ela gera um homem. Ela gera um homem. E ao gerar este homem, ela gera uma natureza que não pertence ao homem. Ela gera uma pessoa divina. Nossa Senhora não é a progenitora de Deus. Porque quem gera Deus Filho, é o Pai. Desde toda a eternidade. Nossa Senhora, ela gera um homem. E ao gerar este homem, ela gera uma natureza que não pertence ao homem. Ela gera, então, a segunda pessoa da Santíssima Trindade na Terra. É espelhado. Para entender melhor, vocês que são mães, ninguém pergunta para vocês assim, ô Sandra, você é mãe do quê? Ninguém pergunta isso. Ô Jana, você é mãe do quê? Ju, você é mãe do quê? Ninguém pergunta isso. Pergunta, vocês são mãe de quem? Não pergunta mãe do quê? Referente à natureza. Pergunta de quem? Referente à pessoa, não é verdade? Nossa Senhora, Maria, deu à luz ao quê? A um corpo humano. Mas ela deu à luz a quem? A segunda pessoa da Santíssima Trindade. Por isso ela é Theotokos. Ela é mãe de Deus. Porque ao gerar um homem, ela gera uma natureza que não pertencia a este homem. Então, quem é esta pessoa? Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Tudo bem? A questão do dogma da maternidade de Nossa Senhora. Isso todos vocês já sabem de cor e salteado. Por isso, estas partes não cairá na prova. Porque todos vocês já sabem isso de cor. O que cairá na prova é as primeiras aulas. Cairá É só a predestinação que vai cair na prova. Aí pronto, acabou com a prova. A predestinação vai ser
Uma pergunta única. Vocês vão poder escolher ou responder 15 questões de todas as nossos artigos ou uma questão sobre a predestinação. Aí vocês escolhem qual vocês querem respondê-las. Isso daqui 5 encontros é a nossa prova. Chamado oral ainda, tem que responder com as palavras. Um por um. Vou fazer aqui, ó, com cada um. Eu vou na casa de cada um aí. Pra responder as provas. Vem que eu tenho um monte de pergunta pra te fazer. Pode vir. Ai, gente. O próximo dogma, nós falamos da Imaculada, nós falamos da Mãe de Deus, e o próximo dogma é o da Sempre Virgem, que a Nossa Senhora é Aiapartenos, do grego Aiapartenos, sempre virgem. Então é aquilo, Maria, ela é virgem antes, durante e depois do parto. E por isso, como eu falei para vocês, está intacto o ímen de Nossa Senhora. Por isso também ela não sofre as dores do parto. É um mistério ser virgem e mãe. Então o dogma Aiapartenos, que é sempre virgem, vai dizer que Nossa Senhora é virgem antes, durante e depois do parto. Tudo bem? O dogma da Assunção nós vamos falar mais pra frente. Não é nem porque ele não está no credo. Ele não está no credo. Nós vamos falar ele um pouco mais pra frente. Quando a gente entrar na teologia dogmática, a gente for ver todos os dogmas, aí a gente vai falar dele. Tudo bem? Então, assim, ó. Vamos para uma outra questão que eu fiz. Até aqui, ok? Se vocês repararem no Catecismo da Igreja, vocês vão ver que tem mais coisa para trás aí antes do que eu vou pular agora. Mas são coisas que vocês já conhecem. Então eu não vou ficar me demorando muito. Por quê, Vinícius? O Catecismo vai falar ainda da questão dos irmãos de Jesus, que não eram filhos de Nossa Senhora, eram filhos de uma outra Maria. Por quê? Já falamos que Nossa Senhora é virgem. Vai falar, vai começar agora a falar da vida pública de Jesus, que começa com o batismo. Só que antes eu vou falar um pouco da circuncisão, que para nós é interessante nós entrarmos nesse assunto. É muito válido para a nossa fé, para a gente entender melhor também. A questão: Jesus precisava ser circuncidado? Não. Ele precisava ser circuncidado? Cadê a Vivian que leu? Ela bebeu da fonte que é a Suma Teológica. Vivian saiu da sala. Ó, a Suma Teológica. Essa daqui, a que eu estou em mãos, é a terceira parte. É o volume 4, terceira parte. Então, eu vou ler alguns trechos para vocês entenderem. Aí eu dou uma explicadinha. Porque é muito bonito. Se eu fosse explicar sem ler, se perderia muito. Porque São Tomás, nossa, é lindo o que ele escreve. Então, vai se perder muito se eu tentar explicar com as minhas palavras. Por isso, eu vou ler um pouco. Tá bom? Nós temos uma pista, né? Se ele precisava ser batizado, ele precisava ser apresentado no templo, ele veio obedecendo todas as leis. Ele veio obedecendo as leis. Aí a gente vai entender agora o porquê. A questão, ó.
ele precisava ser circuncidado, né? Tá lá na Suma Teológica, na terceira parte, no volume 4, mas é a terceira parte da Suma. Na questão 37, deixa eu achar aqui. Aqui. Questão 37, artigo 1º. Vai falar assim, ó. O primeiro discute-se assim: parece que Cristo não devia ser circuncidado. A realização da verdade elimina o que a prefigurava. Ora, a circuncisão foi ordenada a Abraão como sinal da aliança que devia provir da sua graça, como se lê na Escritura. Gênesis, no capítulo 17, que Deus faz então uma aliança com o seu povo. E essa aliança utiliza um meio figurativo, que é a circuncisão, como remédio do pecado original. Mas, Vinícius, lá no Antigo Testamento vai falar de pecado original, não com estes termos, mas é o pecado original. Ora, essa aliança se cumpriu com a natividade de Cristo. Logo, devia ter feito desde logo cessar a circuncisão. Então, isso é uma objeção. Alguém falando que Cristo não precisava ser circuncidado. Outra objeção. Vai falar assim, ó. A circuncisão foi ordenada como remédio do pecado original. Ora, Cristo não contraiu o pecado original. Logo, Cristo não devia ser circuncidado. E agora São Tomás dá a resposta. Ele fala assim, ó, mas ao contrário, o Evangelho diz: depois que foram cumpridos os 8 dias para ser circuncidado o menino, então Cristo precisava ser circuncidado. Por quê? Por quê? Olha a resposta de São Tomás. Cristo, que não tinha nenhum pecado, sofreu por nós, de vontade própria, a morte que é o efeito do pecado, para nos livrar dela e fazer-nos morrer espiritualmente para o pecado. Assim também sujeitou-se à circuncisão, remédio do pecado original, sem que tivesse esse pecado, para nos livrar do jugo da lei e produzir em nós a circuncisão espiritual, de modo que realizasse a verdade, abolindo a figura. Nossa, Vinícius, São Tomás, você falou que é bonito, mas eu tô bem bolando aqui na resposta de São Tomás. É bonita a resposta, e São Tomás ele não para explicar, como eu falei para vocês, nem filosofia nem teologia. A Suma foi escrita para os iniciantes em teologia. Olha como o ensino hoje um pouco. O que ele quer dizer ali? São Tomás quer dizer que a circuncisão ela é a prefiguração do batismo. Jesus, então, veio para nos libertar do jugo da lei. E a lei era que Cristo deveria ser circuncidado. Cumprido, Nossa Senhora, uma mulher ao dar à luz a um homem, no preceito da lei judaica, ao dar à luz a um homem, deveria levar este menino no templo, no 8º dia do seu nascimento, para ser circuncidado. Poxa, seja bem-vindo. Não é? Para ser circuncidado. E para a purificação da mulher. Aí é uma outra questão. Mas vamos ficar na circuncisão. Então Jesus, ele, obedecendo a lei da época,
ele aceita ser circuncidado, porque a circuncisão de Jesus é pré-figuração do batismo. Como eu falei para vocês, lá em Gênesis, a circuncisão é uma figura da aliança de Deus com Abraão, como um remédio para o pecado original. Quando a gente toma um remédio para dor de cabeça, nunca mais a gente vai ter dor de cabeça? Não, né? Eu tomo naquele dia, talvez amanhã eu vou ter dor de cabeça de novo, preciso tomar de novo o remédio. Então a circuncisão, ela é uma pré-figuração do batismo. Ela é apenas um remédio para o pecado original. Agora, o que vai eliminar o pecado original é o batismo. Então Jesus vem para nos livrar do jugo da lei, para impor uma lei nova, que é o amor, no batismo. Então ele precisava ser circuncidado, para, obedecendo a lei, nos mostrar que devemos obedecer a lei e para nos libertar da opressão dessa lei e mostrar o que deveria vir depois, que é o batismo. Se nós pararmos para pensar, na circuncisão, olha que bonito, é a primeira vez que o sangue divino é derramado. É a primeira vez que o sangue de Jesus é derramado. Porque a circuncisão é o corte do prepúcio, né? Do membro masculino. Então, sangra. E é a primeira vez que Jesus sangra por nós. Já para nos libertar do pecado original. Tudo bem? Isso é matéria de teologia. Ah, Vinícius, nossa, coisa chata isso daí. Mas o que isso aí tem a ver para nós? Para nós entendermos melhor a nossa fé, aquilo que nós professamos. Tá bom? No quarto mistério, gozoso, não é? Nós rezamos que Jesus é apresentado no templo para a circuncisão e a purificação da mãe de Nossa Senhora. Maria precisava ser purificada? Se sim, do quê? Não precisava. Vamos a São Tomás. Tens dúvida? Ide a Santo Tomás. Eu corro bastante para ele. Eu tenho muita dúvida. Então, essa questão de Nossa Senhora vai estar lá na questão, continuando na questão 37, no artigo 4. Se a mãe de Deus era conveniente que se apresentasse no templo para purificar-se. Então, no artigo 4, objeção 1. Alguém levanta essa objeção para Santo Tomás. Pois de purificação só precisa o que é impuro. Ora, a Santa Virgem não tinha nenhuma impureza, como do sobredito se colhe. Logo, não devia ir ao templo purificar-se. E aí, Santo Tomás vai dar a solução. Assim como a plenitude da graça derivou de Cristo para a sua mãe, assim convinha que a mãe se assemelhasse ao seu filho humilhado. Deus dá a sua graça aos humildes, como diz a Escritura, por onde, assim como Cristo, embora não estivesse sujeito à lei, quis, contudo, sofrer a circuncisão e as outras exigências legais, para nos ser um exemplo de humildade e de obediência, dar a sua aprovação à lei e tirar aos judeus a ocasião de caluniá-lo, por essas mesmas razões, quis que sua mãe
se submetesse às observâncias da lei, a qual, contudo, não estava sujeita. Nossa Senhora não era impura. Ela não precisava purificar-se, ela não era impura, mas ela quis. Ela quis ser purificada. Como eu disse para vocês, uma mulher que desse à luz a um filho homem deveria ir ao templo para circuncidar o menino e purificar-se, porque ela se tornaria impura. Isso é a religião judaica. Nossa Senhora não está sujeita a isso, porque ela não é impura. Muito pelo contrário, Nossa Senhora é puríssima. Mas ela quis. E Deus quis que ela fosse. Para observar a lei. Como Cristo se humilhou para prefigurar o batismo na circuncisão, Nossa Senhora se assemelha ao seu filho. E ela quis se apresentar ao templo. Porque ela quis. Tudo bem? Não porque ela precisava de purificação. Ok? Jesus precisava ser batizado? Não. Jesus precisava ser batizado? Na verdade, é porque ele foi batizado, né? Ele foi. Cristo foi batizado. Tem a outra pergunta, né? Ele foi batizado. Ele precisava? Boa pergunta. No parágrafo 535 do Catecismo da Igreja Católica, vai falar assim, ó. A vida pública de Jesus tem início com o seu batismo por João no Rio Jordão. João Batista proclamava um batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Um batismo de arrependimento. Jesus precisava ser batizado? Vamos a Santo Tomás. A Vivian, ela só tá deixando eu falar de Santo Tomás aqui porque ela leu também a Suma. Só que ela tá deixando só eu falar. Deixa Ai, Vinícius, para. Para que você me deixa com vergonha. Até parece, né? Ela tá lendo a Suma. Vou fazer a A Vivian é uma estudadinha nela. economista. Ela tá escondendo os dons, a Vivian. Eu vou Deixa colocar ela. na prova. Oi. Ela acorda às 5 para estudar e depois ela chega do serviço até às 10. Não, ela acorda às 3 para rezar, às 4 para estudar. Não sei como ela dá conta. A Vivian é uma santa entre nós. Ai, Vinícius, pelo amor de Deus, eu vou sair dessa sala, não fala isso. Ó, vamos lá. Do batismo de Jesus. Tá aqui. O batismo é uma ablução. O que é isso? Uma lavagem, uma purificação. O batismo é uma ablução. Ora, desta não precisava Cristo, isento de qualquer impureza. Logo, parece que Cristo não devia ser batizado. É uma objeção que se coloca. Outra objeção que se coloca, né, sobre o batismo. Cristo recebeu a circuncisão para cumprir a lei. Para cumprir a lei, ele recebeu a circuncisão. Também, né? Ora, o batismo não era exigido pela lei. O batismo de João não está na lei judaica. Logo, Cristo não devia ser batizado. Vamos lá. As respostas de Santo Tomás. Cristo devia ser batizado. São Tomás vai falar que Cristo deveria ser batizado. O Senhor foi batizado não por querer purificar-se, mas
para purificar as águas, a que purificadas assim pelo corpo de Cristo, isento de pecado, pudessem servir para o batismo, a fim de deixar para o futuro as águas santificadas para os que devessem ser batizados. Então Cristo deveria ser batizado, não para receber um batismo de penitência, mas para purificar as águas. O seu corpo, ao entrar no Rio Jordão, purifica as águas. E aí ele purifica as águas que serão utilizadas em todos os batismos. Continuando. Cristo foi batizado para imergir na água todo o velho Adão, o nosso pecado. Aqui São Tomás vai usar de Santo Agostinho, que vai falar assim, ó. Quis fazer o que ordenou a todos fazerem, tal o que significam as suas próprias palavras. Assim nos convém cumprir toda a justiça. Pois, como diz Santo Ambrósio, a justiça exige que comecemos por fazer o que queremos que os outros façam, e exortemos os outros a nos imitarem, por exemplo. Então, Cristo deveria ser batizado para purificar as águas, para emergir o velho Adão e para nos dar o exemplo. Não porque ele precisava ser purificado, mas para purificar as águas, para emergir o velho Adão e para nos dar o exemplo. Certo? Não, tenho dúvida. A Carol está perguntando, surgiu uma dúvida aqui, a questão de quando coloca o Círio Pascal dentro da pia batismal, tem a ver com isso? Tem. O Círio, ele é a presença do Cristo ressuscitado na Vigília Santa. Então, ele nos lembra que Cristo foi batizado e purificou as águas. Por isso, o Círio, ele na vigília da Páscoa, ele é mergulhado 3 vezes na pia batismal. Nesse sentido de purificação das águas, que foi purificado outrora lá no batismo de Jesus, no Rio Jordão. Certo, Lucas? Certo, obrigado. Opa, Andy? Eu tenho uma dúvida aí. São Tomás dá uma destonada com a Sagrada Escritura. Eita. Ó, lá no livro de São Marcos, a gente pega lá do capítulo 1, do 1 ao 4. Eis que envia um mensageiro diante de ti, a fim de preparar o teu caminho. Aí João Batista esteve no deserto proclamando um batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Aí depois, aqui em São Mateus, no capítulo 3. Me ajuda aí. No versículo 13 ao 15. Nesse tempo, veio Jesus da Galileia ao Jordão até João, a fim de ser batizado por ele. Mas João tentava dissuadi-lo, dizendo: eu é que tenho necessidade de ser batizado por ti, e tu vens até mim? Jesus, porém, respondeu: deixai estar por enquanto, pois assim não vos convém cumprir toda a justiça. Aí João consente. Mas aqui está dizendo que São João sabia que Jesus não precisava ser batizado, ele era o Cristo, o Messias. João confirma. Então, aqui atrás, mais atrás um pouquinho, São João confirma que Cristo não precisava ser batizado. Certo? Mas aí, aqui no capítulo, aí no versículo 13, está aqui, Jesus quis ser batizado. Aí depois tem essa de São Tomás que Jesus precisava ser batizado. Aí a questão... há uma dissonância aí, né?
Não, a questão, quando São Tomás fala que Cristo precisava num sentido de querer, porque ele precisa purificar as águas. Ele precisa entrar para purificar as águas, não para ser purificado de qualquer ou fazer penitência, como São João diz. São João prega um batismo de penitência. Então, na cabeça de São João, Cristo não precisava, como nós pensamos. Cristo não precisa do batismo de João. O batismo de João prega a penitência. Só que Cristo não entra nas águas para a penitência, porque ele não tem nenhum pecado. Cristo precisava ser batizado por João, porque ele precisava purificar as águas. Então ele entra na água para purificá-la, para emergir o velho Adão, que é o velho Adão que precisa ser purificado, e ao levantamos com Cristo, juntos com Jesus. Ao levantar do batismo, nós nos levantamos com Jesus. Por isso João tem a nossa mentalidade nesse momento. Mas para que Jesus vai ser batizado? Ele não tem pecado. É um batismo de penitência o que João prega. Mas diferente da teologia católica, num sentido de estudo e num sentido de mística, Cristo precisou entrar para nos ensinar pelo exemplo o batismo, porque João prega um batismo pela água. Cristo precisava purificar esta água. Pelo exemplo, Jesus então começa a batizar em espírito e não mais pela água. Só que para que as pessoas entendessem do batismo, Jesus precisa dar o exemplo. Como diz Santo Ambrósio, a justiça exige que comecemos por fazer o que queremos que os outros o façam. Então Cristo faz primeiro. É batizado, mas não num sentido de purificação, de ablução, mas no sentido de purificar as águas, e não ele mesmo, porque ele é puro. Entendeu qual que é a jogada de Santo Tomás? Entendi. Agora sim. Não é João prega um batismo de penitência e Jesus, ele com o batismo, ele inaugura um novo, já não mais pela água que foi purificada, mas pelo Espírito. Então, Jesus ele não precisa receber o batismo de João, mas ele se deixa receber pelas águas. E o exemplo. Isso. Aí, por isso que São Tomás fala que ele precisa. Porque ele precisa entrar na água e purificar as águas. Agora ficou claro. Agora ficou claro. Numa interpretação de texto fica um pouco duvidoso. É por isso que a teologia tem a exegese dos textos sagrados. Como entender e interpretar a Sagrada Escritura. Por que o simbolismo na hora do batismo do Espírito Santo, da pomba? Né? É essa a questão. João batizava com água e Cristo batizava com o Espírito. Então, assim, Santo Tomás, até interessante, ele levanta uma questão assim, da mesma forma que a segunda pessoa da Santíssima Trindade encarnou-se, teve num corpo só, numa única pessoa, duas naturezas, a divina e humana, na pomba aconteceu a mesma coisa? O Espírito Santo assumiu, encarnou-se na pomba? Não. A pomba existiu. Ela teve lá mesmo, apareceu a pomba, mas como uma manifestação do Espírito. Como uma manifestação do Espírito Santo, que Jesus já não batizaria mais com água, só uma água de penitência, mas com o Espírito Santo. E aí só assim é nos tirado o pecado original. Tudo bem, Sandra? Entendi.
Entendeu? Beleza. Ó, só pra... A gente já tá terminando já. Cristo precisava ser tentado no deserto? Eu acredito que não. Jesus se deixa ser tentado para servir de exemplo para nós, a vencer as tentações. Vamos entender aqui, ó. Olha que bonito a questão da tentação de Jesus. Cristo quis ser tentado. Cristo quis ser tentado. Primeiro, para nos dar auxílio contra as tentações. Por isso, diz Gregório, não era indigno do nosso Redentor querer ser tentado. Ele que veio para ser imolado, para que assim vencesse as nossas tentações com as suas, assim como venceu com a sua nossa morte. Cristo ser tentado primeiro para nos dar auxílio. Aqui não é um exemplo, mas para nos dar auxílio nas tentações, para nos dar a graça de vencer as tentações. É o primeiro ponto da tentação de Jesus, para nos dar a graça, por isso ele quis ser tentado. Segundo, para a nossa cautela, a fim de que ninguém, por santo que seja, se julgue seguro e imune da tentação. Por isso quis ser tentado depois do batismo, porque, como diz Santo Hilário, as tentações do diabo são mais frequentes, sobretudo contra os santos, porque sobre estes é que ela mais deseja a vitória. Então, Cristo nos ensina também com as tentações que ninguém, por mais santo que seja, é imune à tentação. E quanto maior o nosso grau de santidade, maior as tentações serão. Agora eu falo para vocês, se na vida de vocês, se na nossa vida, nós não estamos tendo tentações, alguma coisa está errada. O demônio mexe, tenta aqueles que estão próximos de Deus. Se na nossa vida não há tentação, se eu não sinto uma tentação do demônio para fazer isso ou aquilo, alguma coisa está errada. Para chacoalhar a nossa mente aí. Então, por mais santo que seja, ninguém é imune à tentação. Isso Jesus veio nos ensinar. Terceiro, para nos dar o exemplo. Terceiro, então, é para nos dar o exemplo. Como o Andy falou, Cristo quis ser tentado para nos dar o exemplo. Quarto, para nos excitar a confiança na sua misericórdia. Para nos lembrar que se nós cairmos, São Bernardo vai falar isso muito bonito. Quando nós caímos, nós não caímos no chão. Quando caímos, nós caímos sobre a rocha. E essa rocha é Jesus de Nazaré. Esta rocha é a misericórdia de Deus. Então, para nos exercitar a misericórdia também. Lembra quando o Papa foi eleito, Papa Francisco? Deus não se cansa de dar o perdão. É nós que nos cansamos de pedir. Então, para nos dar auxílio, para nos lembrar de que ninguém é imune, para nos dar o exemplo e para exercitar em nós a misericórdia de Deus. Tudo bem? Quinto e último ponto da nossa aula para encerrar é sobre a transfiguração de Jesus. Este ponto eu vou falar exclusivamente da transfiguração de Jesus e deixar em aberto a questão do que significa a transfiguração, porque nós também seremos transfigurados na ressurreição do nosso corpo. Mas eu vou deixar para falar na hora que eu chegar nesse artigo de fé, que é creio na ressurreição da carne. Aí eu vou falar
Porque aí tem um corpo glorioso, tem 4 elementos. Ele é luminoso, ele é ágil, ele é impassível e ele é singelo, num sentido de sutileza. Mas eu vou deixar para falar lá na frente. Ainda no credo. Mas da transfiguração de Jesus. A transfiguração, o que ela é? Ela é um antegozo da vida eterna. Ela é um antegozo da vida eterna. No Catecismo da Igreja, lá no parágrafo 554, vai falar do 554, aqui, ó, parágrafo 556, vai falar assim, ó: a transfiguração dá-nos um antegozo da vida gloriosa do Cristo, que transfigurará nosso corpo humilhado, conformando ao seu corpo glorioso. Mas ela nos lembra também que é preciso passarmos por muitas tribulações para entrarmos no reino dos céus. A transfiguração, então, é aquele momento que Jesus leva Pedro, Tiago e João ao monte e na frente deles ele se transfigura. O que quer dizer isso? Não muda a forma de Jesus. Não podemos achar que mudou. O que acontece? Cristo fica luminoso nessa hora, com vestes brancas. O seu corpo, do seu rosto e do seu corpo emana uma luz muito grandiosa. Isso é a transfiguração. É o que nós teremos se chegarmos no céu, na ressurreição dos nossos corpos. O nosso corpo será tal como o corpo de Cristo na transfiguração. E muito importante lembrar, uma coisa muito interessante. Para a transfiguração é preciso passarmos por muitas tribulações. Está no catecismo. Olha que interessante. Quem que ele leva no monte para mostrar a transfiguração? Pedro, Tiago e João, não é verdade? Pedro, Tiago e João. Quando Cristo está no Horto das Oliveiras, quando ele sua sangue, quem são os 3 discípulos que automaticamente veem Cristo desfigurado pela paixão dele? Pedro, Tiago e João. Os 3 viram a agonia de Jesus. E os 3 também viram a transfiguração de Jesus. Para nos lembrar e nos mostrar que nesta vida nós temos que passar pela tribulação. Não há transfiguração, não há céu, se nós não passarmos pelas tribulações daqui e as vencermos. Vencer no sentido de tentação. Mas tribulação nem sempre a gente vence. Às vezes a gente só passa por ela. Então teremos tribulação. Para encerrar a nossa aula de hoje, prestem bem atenção no que eu vou ler para vocês, para encerrar a nossa aula, para gerar em nós uma conversão. Tá? Ainda continua o parágrafo do 556. Pedro ainda não tinha compreendido isso ao desejar viver com Cristo sobre a montanha. Ele reservou-te isto, Pedro, para depois da morte. Mas agora ele mesmo diz: desce para sofrer na terra, para servir na terra, para ser desprezado, crucificado na terra. Aqui, o mais importante para nós: a vida desce para fazer-se matar. A vida que é Jesus. Jesus é a vida. Desce para morrer. Sai da montanha. A vida que é Jesus desce para morrer. O pão. Jesus é o pão dos céus. O pão desce para ter fome. Jesus que é o pão dos céus. Quem come da minha carne jamais terá fome. O pão que é Jesus desce para ter fome.
O caminho, Jesus é o caminho, a verdade. Jesus é o caminho, desce para cansar-se da caminhada. A fonte, Jesus é a fonte de água viva. Quem bebe desta fonte jamais terá sede. Ele fala isso para a samaritana. A fonte, que é Jesus, desce para ter sede. E você? E tu? Recusas a sofrer? Então fica essa pergunta para nós, né? Se Jesus que é a vida, desce para morrer. Jesus é o pão, desce para ter fome. Jesus é o caminho, desce para se cansar. Jesus é a fonte, desce para ter sede. Por que a gente se recusa a sofrer? Porque no menor sofrimento que nós temos, ai, por que Deus está fazendo isso comigo? Por que a gente se recusa a sofrer? Deus é bom. Deus é bom. Por quê? Por que a gente se recusa a sofrer ainda? Se Cristo fez tudo isso por nós. Galera, esta então foi a nossa aula sobre o terceiro artigo. Ela ficou um pouco... Eu dei uma estendida nela para acabar o terceiro artigo. O Gui, o Lucas e a Carol saíram, eles mandaram mensagem porque eles têm uma outra formação de quarta. Para a próxima aula nossa,